Olá, boa noite para todos e todas que vão assistir esse vídeo. Na semana passada nós não fizemos, né? Porque era a Semana Santa, né? E aí, quarta-feira, apesar de não ser, as pessoas já estavam, na verdade, se preparando para viajar, ou já tinham, ou para ficar aqui, enfim, ou correndo para comprar o famoso ovo de Páscoa. Então, deixei. Mas voltamos. Eu estou voltando nessa quinta-feira, né? Muito bem. Vocês já devem ter visto aí, o título, né? De hoje, o nosso programa de hoje é Mil Vezes Boa Noite. E Mil Vezes Boa Noite é o nome de um filme, né? Eu estou apostando muito nos filmes. E quero dizer para vocês que como eu pego geralmente a sinopse do Adoro Cinema, eu não ganho nada, não. Mas eu acho que as pessoas que estão se tornando interessadas, eu acho interessante, entre no site do Adoro Cinema e pode fazer, não paga nada, você pode fazer a sua conta lá, né? Botar o seu nome, etc e tal. Tudo isso é o nome e uma senha. E aí você tem acesso a toda a coleção deles toda. Todas. E você pode fazer a sua própria coleção. É isso que eu estou fazendo, né? A sua própria coleção. Tem, tem filmes e documentários, tem para todos os gostos. Para criança, para adolescente, é muito bem feito o site, muito bem feito mesmo. E eles abrem justamente para isso, para que você faça seu próprio conjunto de filmes. Então, mais uma vez, adoro cinema, é um site e vale a pena que vocês conheçam e façam a sua, de graça, a sua, a sua, a sua conta lá, né? De todo mundo chama de conta. Muito bem. Hoje, o filme que eu escolhi, né, que depois vai ficar no nosso site, na aba Filmes, onde já tem Rider, né? Depois tem Não Olhe Para Cima, e agora vai entrar o Mil Vezes Boa Noite. São escolhas minhas, né? O Mil Vezes Boa Noite é um filme que ele é feito, ele, é, ele ganhou vários prêmios também. Ele é de 2014. Então, se nós estamos em 2024, ele tem 10 anos. Né? A atriz principal é a Juliette Binoche, que acho que todos conhecem, né? É uma atriz francesa, fantástica. Os filmes dela, ela consegue, por mais aparentemente banais que sejam os filmes, ela consegue, na verdade, fazer com que o filme brilhe. Né? Ela é brilhante, ela é considerada uma das grandes atrizes, né? E tanto teatro quanto de filme. E ela fez 60 anos semana passada, mas ela continua linda. Ela já esteve no Brasil, né? E ela tem a questão dos olhos, o olhar dela, né? O manejo facial. Enfim, Juliette Binoche é uma diva, uma das divas. Muito bem. Nesse filme, ela se chama Rebeca, ela é uma das melhores fotógrafas de guerra em atividade. Porque, na verdade, quem viu o filme vão ver que ela só existem, naquele período, só existem 6 fotógrafos com a qualidade, né, de qualidade, que fotografam que estão justamente no meio de uma guerra, e das guerras mais ferozes que tem. E, desculpe, as fotos que ela faz, ela manda
para o jornal, para a revista, para onde ela é contratada. Ela é uma pessoa conhecida, conhecidíssima, por sinal. E isso é que sustenta tanto a revista como o jornal também, onde saem as fotos dela. Muito bem. Que guerra, como é que se passa o filme? O filme começa no Afeganistão, ela está no Afeganistão, e na época, inclusive, que o Afeganistão estava utilizando a questão dos suicidas, né? Dos afegãos suicidas, inclusive mulheres, que se colocavam bombas, né? Eram preparadas, havia todo um ritual afegão antes de entrar no carro, antes de estar preparada, e a pessoa explodia junto com a bomba, com aquelas bombas todas, e provocava, na verdade, um grande desastre, né? Quer dizer, era uma guerra efetivamente ocorrendo de forma ativamente, de forma extremamente atroz. O bonito do filme, né? A direção do filme é do Pop. O Pop, ele basicamente ele fez muitos filmes com a Juliette Binoche. Eles se dão um diretor, né, e uma atriz, eles têm uma conexão muito boa. Então, o filme não é um filme melodramático. Não é um filme, por exemplo, que, né, não, que seja um filme que você é um melodrama, né? Então, acho que chorar, não. Ele começa da maneira como eu acabei de falar, e o que que acontece, né? Ela vai filmando e vai fotografando, filmando não, ela vai fotografando todo o ritual que antecede a explosão da bomba. Quem é que coloca no caso é uma jovem. Na jovem, as bombas, como os afegãos antes da, da explosão, como que eles se colocam, como é a despedida, tudo isso ela vai fotografando. E ela vai dentro do carro com a roupa muçulmana, né, com a questão, né, o rosto tapado, né? Afeganistão é bastante radical nessa questão da vestimenta, e na época, então, era mais ainda. E ela vai dentro do carro, até que ela continua fotografando, ela senta na frente e continua fotografando a jovem atrás. Aí passam e eles param justamente no centro de uma cidade, de uma cidade onde tem crianças, onde tem mulheres, onde tem, enfim, onde tem uma série de coisas. O carro que eles estão é uma espécie de Kombi, para ali. E ela começa a olhar. Quando ela começa a olhar, ela começa a olhar as crianças. Ela começa a olhar as crianças correndo, as bolas, e, enfim, uma série de coisas. Então, ela sai do carro, já estava combinado que ela sairia do carro. E ela vai se distanciando do carro e fotografando, 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 até que ela mesma, fica, né, vendo as pessoas ali, numa feira, numa praça, enfim, né? Pessoas que são, na verdade, civis, afegãos. E ela grita: corram, a bomba vai explodir, uma bomba. A bomba vai explodir, corram, corram. Só que a bomba explode e as pessoas começam a correr, mas há um número grande de pessoas que são mortas ou feridas. E ela, inclusive, com a bomba tão forte que ela, mesmo já um pouco distante, ela é levada e cai, né, jogada para trás, ela cai, ela de um lado, a bolsa cheia, né, com as suas máquinas fotográficas do outro lado, e aparece depois, acho que é uma foto que tem, junto com ela e o marido, tem uma foto em que ela está absolutamente cheia, toda, que ela cai na poeira, cai né, no chão, ela ainda levanta e continua filmando, 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 até que ela cai, porque o pulmão dela é atingido. Então, o que, na verdade, esse filme, sem ser melodrama,
o que acontece, né? Ela é absolutamente, verdadeiramente adorava a profissão dela. E ela era muito boa, né? Ela era excelente, era considerada uma das fotos das fotógrafas excelentes dessas situações no mundo, né? Mas ela volta para casa, o marido vai pegá-la, ela quase morre, tudo mais, mas ela volta e volta para casa, onde ficava o marido com as duas filhas, para quem ela escrevia sempre, para quem todas tinham cadernos, tinham fotos, tinham uma série de coisas, mas ela estava muito mais na linha de frente de guerras ativas do que em casa, né? Então, ela vai passar um, um período até ela se recuperar. Então, ela tem duas filhas, uma já adolescente e a outra pequena. Então, é sinal, ela vem em casa, né? Ela vem de quando em vez. Mas ela está muito mais voltada, e isso é uma coisa que mexe muito com ela, quando ela fica esse período grande lá. Por quê? Porque o marido dela, né? Então, um turbilhão de emoções acontecem, né? Por quê? O marido dela não suporta a rotina arriscada que ela, que ela, que ela, que ela dela, né? O tipo de ação é uma rotina muito arriscada, e nem tampouco a filha adolescente, né? Então, a filha mais nova não, ou mãe, todo mundo, aquela coisa toda. E há, sim, né, um confronto entre o marido dela era geógrafo e biólogo, então ele lidava muito com as coisas do mar, levava onde eles moravam, era perto do mar, uma série de coisas. E aí ela começa a ver como que ela é desadaptada àquela rotina deles, da mesma forma como eles eram desadaptados, ou nunca foram adaptados à rotina dela, que era esse tipo de fotografia. E o filme todo se passa sem nenhum melodrama nesse embate e nessa tensão entre você amar a família, e ela amava, inegavelmente, né? Isso não há dúvida, que ela amava, né? A família, ao mesmo tempo, ela tinha adoração pela profissão que ela sempre teve. E que ela sabia que naquele momento ela era muito importante, porque ela era considerada a melhor fotógrafa, já que só tinham 6 que faziam esse tipo de trabalho. E ela gostaria de ter uma parte, um momento, que a filha mais velha dela pergunta: quando é que você resolveu fotografar? Ela sempre. E por que você fotografa guerras? Ela falou: por causa da minha raiva. Eu tenho muita raiva. E você tem raiva até hoje? Ela falou: tenho. Eu tenho raiva até hoje das guerras, porque morrem aqueles que, na verdade, não deveriam morrer, né? Morre qualquer um. Então, eu tenho raiva das guerras, desse tipo de guerra, né? Por isso eu fui ser fotógrafa. Enfim, o filme é esse processo dela com o marido, com as filhas, com o irmão do marido, todos tratam muito bem, ela sai, uma série de coisas. E a vontade dela e a pressão sofrida para que ela voltasse, né? Para que ela voltasse para as fotografias em lugares de guerra. E isso vai se passando, ao mesmo tempo, vai se passando os conflitos interiores, uma série de coisas. Então, é um filme muito interessante, muito bonito, ganhou muitas, é, muitas, muitos prêmios, né? Justamente por isso, por ele não ser melodramático. E nisso o Pop foi muito bom mesmo, que é o diretor, né? O roteiro é do Harold Roswell, e o elenco é a Juliette Binoche, né, o Nicolas Cousteau e a Marie Dolly Kennedy. Eles botam esses 3 como principais, né, que na verdade, é ela, o marido e a filha adolescente. Mas acontece uma coisa, então passam-se uma série de coisas, eu não vou contar o filme todo, até para vocês terem curiosidade de ver, é muito interessante, até essa relação com a família, com as filhas, com tudo, uma série de coisas.
Mas, no final, ela volta. Ela volta para o Afeganistão. O filme começa no Afeganistão e termina no Afeganistão. Ela voltando no Afeganistão. E aí ocorre uma série de coisas, mas nesse ínterim, né, um amigo dela, que sabia, que a conhecia há muito tempo, pede a ela o seguinte: você podia passar 3 dias, 4, aqui para a nossa agência, né, de fotografias, num país da África, mas não é guerra, é para você fotografar as condições em que eles estão, de fome, de uma série de coisas. E ela vai, ela topa. Primeiro ela fica assim, mas a filha, a adolescente, pergunta para quem está convidando: eu posso ir também? Ele falou: eu acho que sim, se seus pais deixarem, sim, porque não é uma região de guerra. Eu quero que seja fotografada a situação, as condições de vida, e não guerra. Ela falou: então tá bom. Aí ela fala com o pai que vai. O pai fica furioso, etc. Tal, mas vai, vão as duas, e ela dá, a, a, a Rebeca, né? Dá uma das câmeras dela, ela dá para a filha. Ela diz: experimente, comece, pode experimentar, então, fica para você, uma das câmeras. E elas fazem essas fotos, muito bem. Passa. Então, o final do filme, eu ouso dizer, não vou dizer o final mesmo, mas vou dizer o antefinal. Ela já está pronta com tudo, e indo para o aeroporto, e andando, e pensando, e indo no aeroporto. Só que a filha está na escola, e tinha avisado a ela que ia apresentar o trabalho de final de ano. E ela está no aeroporto. Aí ela para, deixa o avião para lá, volta e vai para a escola da filha e fica encostada. Assim, a filha vê que ela está ali, né? E o que a filha apresenta? A filha apresenta o que elas fotografaram na África. E vai falando, porque ela faz um texto em cima daquilo, vai falando da situação da África, vai falando tudo. Mas ela diz no final o seguinte, né? Eu sinto muita falta da minha mãe, mas eu, com esse filme, e pensando melhor, eu acho que eu preciso da minha mãe. Mas talvez o mundo e tudo isso que nós estamos vendo precise mais da minha mãe do que eu preciso. Aí aí ela continua, não vou dizer, mas convido todos a ver esse filme. E quem achar assim, poxa, disso só filme cabeça, isso me lembra o meu primo que morava na Bahia. O meu primo, sempre morou no Rio de Janeiro, sempre viajou muito, etc e tal, né? Foi para a Bahia a custa de há muitos anos, já era falecido ele. Ele foi para lá para viver o que de melhor. E ele não gostava da Bahia, mas era impossível. A proposta que ele foi feita era impossível ser recusada, porque era quando estava começando o polo de Camaçari. Então, vocês vejam quantos anos tem. Quem não sabe, vai lá e vê qual é o governo, que era um governo ainda ditatorial, que nós ainda estamos no período ditatorial, e ele é convidado para ir para lá para fazer o cabeamento, que hoje é uma palavra muito comum, mas na época não eram poucos os que sabiam fazer, e ele sabia, porque trabalhava com matemática, física e tecnologia da época, e ele tá lá, então ele foi. E depois ele se apaixonou pela Bahia e nunca mais quis voltar para o Rio de Janeiro. Quem não se apaixona pela Bahia? Então, acho que quando ele vinha para o Rio de Janeiro, ele me ligava e dizia assim: olha, vê uma peça e vê um filme para nós ver, mas pelo amor de Deus, nada de filme peça cabeça. Filme bom, peça boa, mas nada dessas coisas cabeças que você gosta. Cabeça significa, vamos pensar, vamos discutir, tanto que eu vou fazer uma inflexão na próxima vez. A próxima vez eu vou fazer uma inflexão, já até sei qual é o filme para a gente dar risada, né? Quer dizer, quando vocês verem, dar risada. E assim, não, por favor, então, paramos aí. Então, é isso que eu tenho para falar. E agora são só avisos. Na próxima semana, nós já vamos começar com. Aí é live mesmo, né? O Lucas tá vendo o que nós precisamos para fazer uma live maravilhosa. Aí vocês serão avisados, será na quinta-feira.
uma live com um convidado ou uma convidada, ainda não está definido, mas o nome será o mesmo para todos os convidados. Daí para frente será o mesmo título, os convidados é que vão dizer o que fazem e por que fazem. Será Vida, Memória e Educação. Educação no sentido amplo, tá bom? Não é educação de sala de aula, não. É educação no sentido amplo, né? A educação da arte, a educação a cultura entrando na educação, né? O que é a transversalidade, o que é a interdisciplinaridade, enfim. Mas o título é esse: Vida, Memória, Educação. Então, não posso dizer, eu estou torcendo, de uma certa maneira, eu estou torcendo que seja uma pessoa que trabalhou comigo durante algum tempo, somos amigos até hoje. E a minha fala final é uma coisa que para a gente pensar, tá? Eu ouso, vou colocar aqui, ó, é o meu celular, tá? Vou colocar aqui, e eu não vou dizer, posso dizer o nome, mas não vou colocar a voz, tá? Porque não é, a gente precisa de autorização. Eu vou dizer o que foi dito para mim hoje, tá? Hoje. Hoje foi dito para mim uma coisa muito bonita mesmo. O que foi dito para mim através do Zap, né? Através do Zap, veio para mim o seguinte, e eu vou repetir para vocês. Meu Deus, eu te amo demais. A minha prova de filosofia teve 2 questões de mundo de Sofia. Meu Deus, eu amo filosofia. Virgínia, meu... É assim, para quem ouviu um pouquinho, tudo bem. É uma menina, é minha sobrinha, na escola, dizendo assim, a gente ouve o barulho, ela diz assim, Dinda, eu te amo demais. Na minha prova de filosofia, caíram 2 questões do mundo de Sofia. Eu dei esse livro para elas, já tem uns 2 ou 3 anos, ou mais, quando ela se torna... Ela gosta muito de ler, então eu dei esse livro, O Mundo de Sofia, que é uma jovem entrando no mundo da adolescência. Tá, 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 tá. Ela colocou 2 questões do mundo de Sofia. Nossa, mãe, eu estou muito contente, estou muito feliz, eu te amo demais. Quero 2. Né? Então, eu fiquei particularmente contente, lógico, como pessoa, né? Receber uma coisa assim tão entusiasmada. Minha sobrinha está começando o ensino médio, e eu queria dizer uma coisa, veja só, a minha sobrinha ela estuda em uma escola particular, em São Paulo. E a escola particular, no ensino médio, não tirou filosofia, tanto que no final ela fala, eu amo filosofia, amo história, amo uma série de coisas. Então, não tirou nenhuma das disciplinas que foram tão discutidas e algumas retiradas do ensino público, na nova visão do ensino médio. Né? Por que será? Não basta simplesmente dizer, é elite. A elite é a elite. Não, a elite não é a elite só. A elite é também aquilo que você aprende. E por que no colégio, lá, no caso, né, e a minha sobrinha, cai numa prova de filosofia para o ensino médio, com muita discussão lá dentro, que eles discutem muito, tem vários grupos para discussão, onde não falta a arte, porque eles trabalham também com origami, com uma série de coisas. E por que na nossa escola não fica essa discussão das disciplinas que têm que ser aumentadas, as disciplinas que têm que ser retiradas ou colocadas se desejar? Então, não basta só dizer que é elite. Tem que mostrar também quais são as diferenças educacionais, do meu ponto de vista,
que faz a elite e que faz aquele que não é elite. Por que, que nós não podemos igualar? E, para terminar, eu vou dizer o seguinte, sem dizer também o nome das pessoas. Na UFBA, a última vez que eu estive na Bahia, eu tenho muitos amigos, né? E tenho um amigo. Lá tem um projeto que ainda não foi publicizado, ainda não foi colocado. É um projeto que eu tive a possibilidade de ver, pelo menos uma vez, e conversar com as pessoas que conseguiram fazer esse projeto, que estão fazendo esse projeto e conseguiram começá-lo. O que é? Esse projeto nada mais é do que duas escolas públicas e duas escolas particulares, trabalhando juntas, discutindo juntos o mesmo projeto, os professores discutindo, atravessado pela extensão, por um grupo de extensão da UFBA, a Universidade da Bahia, né? A nossa mais antiga universidade, né? A universidade que hoje é a UFBA, a Universidade Federal da Bahia, mas que já foi chamada, e não esquecer nunca que, né, tivemos os nossos melhores intelectuais, a geração de intelectual que a gente nunca deixa de falar, porque nunca tivemos uma outra geração, no meu entendimento, que fosse tão boa como aquela, que conseguisse congregar, agregar tantos intelectuais com suas diferenças, com seus pensares diferentes, mas que tinham um objetivo comum, que tinham uma questão comum. A escola pública é cara, não se faz educação barata. Isso é Anísio Teixeira. Não se faz educação barata, não se faz uma escola barata, educação não é barata, muito pelo contrário, né? Educação é cara, e tem que ser cara, porque guerra é cara, e muita gente ganha dinheiro com a guerra, né? Com as guerras, e, e todos os outros que necessariamente não eram como Anísio Teixeira, um liberal, eram comunistas, eram socialistas, eram, enfim, que foi uma geração que se encontrou. É geracional isso, né? Foi bem geracional. Daí nós falarmos deles até hoje, deles serem exemplo para nós até hoje. Eu diria, e termino aqui, que talvez aquele que mais novo e que veio depois e que continuou de alguma maneira com as ideias e com as suas próprias ideias foi Darcy Ribeiro, né? Foi Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro chegou a trabalhar com a Anísio Teixeira, era um jovem, muito jovem, e falava muito, mas Anísio era o grande líder, a pessoa que ele sempre dizia. Então, eu diria que depois dessa geração, nós não tivemos nenhuma outra geração, tivemos pessoas, o próprio Darcy, né? Como é que ele vai, até onde ele vai, sempre lutando pelos indígenas, pela, e pela educação em primeiro lugar. Eu fico por aqui, espero não ter tagarelado muito, agradeço, e não deixe de ver 1000 vezes Boa Noite, tá? É muito bonito o filme. E não deixem também quem não conhece, conhecer o site Adoro Cinema, porque vocês vão poder fazer sua própria coleção de filmes, desenhos e uma série de outras coisas. Eles são rigorosos? São, mas já estão nisso há muito tempo. Então, sempre tem sinopse, sempre tem quem é quem, quem foi, quem são os atores, quem são as atrizes, do que trata o filme, né? Como é que o filme foi considerado, tudo isso. Eu agradeço mais uma vez e, por favor, semana próxima, façam perguntas. Eu sei perfeitamente que, quando nós nos reunimos desta maneira, e que se espalhou, nós somos todos grupelhos, não se enganem. Todos nós somos grupelhos, né? Mas, de repente, você traz alguém para assistir. Eu acho que é legal assistir, né? E eu acho que semana que vem vai ser muito bom. E se nós conseguirmos organizar
tudo que quiser, da maneira como queremos, eu acho que ele vai ser bem animado. E se vier a pessoa que eu estou querendo, que eu estou desejando, para abrir, será mais animado ainda, porque ele não se nega, essa pessoa não se negará a dizer assim, trabalhar com a Dia é fogo, hein? É fogo. Ela ensina muito, mas é com ela é fogo. Mas eu gostei muito de trabalhar, aprendi muito com ela. Ele fala isso, apesar de que quando ele trabalhava, ele era um rapaz, enfim, muito talentoso. Ele não achava isso, mas eu e o Silas, né? Vocês sabem perfeitamente falecido, que morreu, né? Uma grande perda, ainda por mim ainda não superada, e nem tampouco por essa pessoa, mas eu e o Silas e ele diz: vocês foram meu pai e minha mãe, políticos, etc. Mas era um horror. O Silas tinha uma voz mais mansa, eu às vezes ficava muito irritado, ficava, como é que pode? Mas ele trabalhava muito, muito, foi um grande aprendizado. Então, eu espero que na semana próxima nós tenhamos essa, esse convidado, essa pessoa convidada, e tenhamos um layout já aí de live, com perguntas a serem feitas. Agradeço. Muito obrigada. Encerrando.